Sou Laurinha Escobar, do estúdio Laurinha Escobar. Sou escritora, tenho aí 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos continuar aqui a leitura de Samuel 1. Estamos seguindo no capítulo 2. Rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais para ter um pedaço de pão que coma. Deus fala com Samuel numa visão. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado num lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começaram a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis aqui. Correu a ele e disse: Eis aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei. Torna a deitar. E se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Ele se levantou, foi a Eli e disse: Eis aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, toma a deitar. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tomou a chamar Samuel a terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso, Eli disse a Samuel: Vai deitar, se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir detinarão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitei contra ele todo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade, e que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Samuel conta a visão a Eli. Foi Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão de Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então ele disse: Que é que o Senhor te falou? Peço-te que não encubras. Assim Deus te fala o que bem lhe aprouver. Se me encobrires alguma coisa de tudo o que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo que nada lhe encobriu e disse Eli: É o Senhor, faça o que bem aprouver. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde até Bersabá, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. O filisteu vence os israelitas. Veio a palavra de Samuel
a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Belcesazar, a Elbenezer. O filisteu se acampa junto a África. Dispuseram seus filisteus em ordem da batalha para sair de encontro a Israel, e travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto a cerca de 4.000 homens. Voltado o povo do arraial, disseram os anciões de Israel: por que feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Traga-nos o Siló, a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizando entre os querubins, e os filhos de Eli, Ofni e Finéias estavam ali com a arca da aliança de Deus. A arca foi tomada, Ofni e Finéias são mortos. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados, e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram que a voz do grande júbilo é esta arraial dos hebreus. Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, e se atemorizaram os filisteus, e disseram: os deuses vieram ao arraial, e diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São deuses que feriram os egípcios com a sorte das pragas no deserto. Sede fortes, filisteu, portai-vos, vamos voronizamente, para que não venhais a ser escravo dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos voronilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus e Israel, e foram derrotados, a cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos, e Israel tinha 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus, e mortos os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. A morte de Eli. Então correu um homem de Benjamim, saindo das fileiras, e no mesmo dia chegou Siló. Trazia raspadas as vestes e a terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava assentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem, e vindo deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos, e seus olhos tinham cegados, e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que sai das fileiras, e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu de meu filho? Então respondeu que trazia as novas, e disse: Israel fugi de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus dois filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e na arca de Deus foi tomada. Ao fazer eles menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás junto ao portão, e quebrou-lhe o pescoço, e morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia julgado a Israel 40 anos. Estando sua nora, mulher de Finéias, grávida, e o próximo parto, ouvido estas novas, que a arca de Deus fora tomada, e que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobreviveram. Ao espiar, disseram as mulheres que assistiam: não temas,
pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez o caso disso, mas chamou o menino de Icabod, dizendo: Foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do sogro e de seu marido. E falou mais: Foi-se a glória de Israel, foi tomada a arca de Deus. A arca na casa de Dagom. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram a Ebenezer, o Asdode. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, juntamente a esse, levantando-se, porém, de madrugada e de Asdode. No dia seguinte, eis que estava caído Dagom com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, tomando-no, e tornaram a pô-lo no seu lugar. Levantando-se de madrugada, no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído de bruço diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Dele ficara apenas o tronco. Por isso os sacerdotes de Dagom e todos os que entraram no templo não lhe pisavam no limiar Asdode, e até o dia de hoje. Porém a mão do Senhor castigou durante o de Asdode, e assolou e feriu de tumores, tanto em Asdode como em seu território. Vendo os homens Asdode que assim era, disseram: Não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus, pelo que enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: Que faremos a arca de Deus de Israel? Responderam: Seja levada a arca de Deus a Israel a Gade, depois de cidade em cidade. E as levaram até a Gade. Depois de a terem levado, a mão do Senhor foi contra aquelas cidades com muito grande terror, pois feriu homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhes nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Egrom. Sucedeu, porém, que, lá chegando, os ecronitas exclamaram, dizendo: Transportaram até nós a arca de Deus de Israel para nos matarem, e nós ao nosso povo. Então enviaram mensageiros e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: Devolverei a arca de Deus de Israel, e tome para o lugar, para que não mate nem a nós nem o nosso povo, porque havia terror e morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigará durante ali. Os homens que não morriam eram atingidos com tumores, e clamor da cidade subiu até o céu. Os filisteus enviam a arca para fora de sua terra. 7 meses esteve a arca no Senhor da terra dos filisteus. Esses chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, e lhes disseram: Que faremos da arca do Senhor? Fazem-nos saber como a devolvemos para o seu lugar. Responderam eles: Quando enviardes a arca de Deus a Israel, não envieis vazia, porém enviá-las-ei ao seu Deus com a oferta pela culpa. Então sereis curados e sabereis por que sua mão se não tira de vós. Então disseram: Qual será a oferta pela culpa que lhe havemos de apresentar? Responderam: Segundo o número de príncipes dos filisteus, segundo tumores de ouros e 5 ratos de ouro, portanto, a praga de uma a mesma sobre todos vós, sobre todos os vossos príncipes. Fazei umas limitações dos vossos tumores e dos vossos ratos que andam derribando a terra. E dai glória a Deus de Israel, porventura aliviará a sua mão de cima de vós e do vosso Deus e a vossa terra. Porque, pois, endureceis o coração como
os egípcios e o faraó endureceram o coração? Porventura, depois de haverem tratado tão mal, não os deixaram ir, e eles não se foram? Agora, pois, fazei o carro novo, tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não pôs ainda junco, e atai os carros, seus bezerros, levá-los eis para casa. Então tomai a arca do Senhor e pondrá sobre carro, matei num cofre ou seu lado as figuras de ouros que lhe havei de entregar com oferta pela culpa, e deixai-a ir. Reparai se subir pelo caminho rumo ao seu território, Bet-Sames, foi ele quem nos fez este grande mal. E se não sabermos que não foi a sua mão que nos feriu, foi casual o que nos sucedeu. A arca chega a Bet-Sames. Assim que fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas com crias, e as ataram ao carro e seus bezerros, encerraram a casa, puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre, como ratos de ouro, como imitações dos tumores. As vacas encaminharam diretamente a Bet-Sames, andando e berrando, seguiam sempre por este mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus foram atrás delas, até ao território de Bet-Sames. Andaram os de Bet-Semes, fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os olhos viram a arca, e vendo se alegraram. O carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali onde havia uma grande pedra. Fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto dela, que estavam as obras de ouro, e puseram sobre a grande pedra. No mesmo dia, os homens de Bet-Sames ofereceram holocaustos e imolaram sacrifícios ao Senhor. Viram aquilo os 5 príncipes dos filisteus, e voltaram para Ecrom, no mesmo dia. São esses, pois, os tumores de ouros que enviaram os filisteus ao Senhor como oferta pela culpa: por Asdode, um por Gaza, outro por Asquelon, outro por Gate, outro por Ecrom, ouro, como também os ratos ouro, segundo o número de todas as cidades filisteus, pertencente aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até a aldeia campestre, a grande